Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre ozonioterapia, esse assunto que eu gosto muito de falar e gosto muito de estar contribuindo com vocês e tá aí dando algumas dicas. Para quem não conhece a ozonioterapia, o ozônio é uma forma alotrópica do oxigênio. O que significa o ozônio ser uma forma alotrópica do oxigênio? Significa que ele é um tipo de oxigênio. Por exemplo, a gente tem vários tipos diferentes de magnésio, a gente tem vários tipos diferentes de colágeno, a gente tem vários tipos diferentes de oxigênio. O ozônio é uma forma triatômica do oxigênio, sendo que o oxigênio que a gente respira é uma forma diatômica. O que diferencia essa forma diatômica para essa forma triatômica? O que diferencia é que o ozônio tem uma capacidade maior, por exemplo, de oxigenação, de vascularização sanguínea, de angiogênese, de impregnação de oxigênio nas nossas hemácias para circular no nosso corpo e proteger os nossos órgãos, por exemplo, contra a hiperperfusão. O ozônio ele chega a ser 10 vezes mais hidrossolúvel do que o oxigênio que a gente respira. Então, o ozônio ele tem uma alta capacidade de induzir o processo de homeostase, melhorar os ciclos enzimáticos, melhorar todos os processos metabólicos que são naturais do nosso corpo, certo? Mas o que acontece dentro do nosso organismo quando a gente entra em contato com a ozonioterapia? O que acontece no nosso organismo quando a gente entra em contato com o ozônio? O ozônio entra em contato com o nosso plasma e se transforma em múltiplos substratos. Dentro desses múltiplos substratos, a gente tem as espécies reativas de oxigênio e os produtos de oxidação lipídica, sendo que as espécies reativas de oxigênio vão ser vários subtipos de oxigênios que vão vir da alteração a partir da ozonioterapia quando o ozônio entra em contato com o plasma, mas na realidade é quando o ozônio entra em contato com a água, com as nossas mucosas, com os nossos tecidos. Após esse momento, o ozônio começa a desempenhar os papéis. A gente costuma dizer que a ozonioterapia ela funciona para mais de 360 patologias e para várias coisas diferentes. Mas o que acontece? Não é propriamente dito o ozônio que induz todos esses processos. São os tipos de espécies reativas de oxigênio que o ozônio induz a partir do contato com as mucosas, do contato com a água do nosso corpo, que desencadeia todos esses processos biológicos e metabólicos. Dentro das espécies reativas de oxigênio, a gente tem vários tipos. Quando a gente entende melhor quais são essas espécies reativas de oxigênio, a gente consegue entender melhor quais são essas ações da ozonioterapia e quais são esses benefícios da ozonioterapia. Nós temos, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que é uma reação entre o ozônio e a água, em que a gente faz o H2O2 se juntar com essa molécula reativa de oxigênio, que vem da separação das espécies reativas de oxigênio dos produtos de oxidação lipídica, e a partir desse momento o peróxido de hidrogênio começa a desempenhar um papel de germicida, de melhora da permeabilidade da membrana celular do nosso organismo, de melhora da histocompatibilidade de compostos junto ao nosso organismo, que atua também nos processos aí de produções hormonais, que ajuda na sinalização dos nossos neurotransmissores. Então, dessa forma, fica muito mais fácil de você entender como o ozônio atua dentro do nosso organismo, certo? O ozônio ele tem algumas ações que são ações básicas da ozonioterapia, que é a ação de regulação do sistema antioxidante, a ação de regulação da nossa imunidade, a ação de regulação do nosso metabolismo, a ação germicida e a ação analgésica e anti-inflamatória. A ação anti-inflamatória não, a ação que induz os processos antioxidantes, lembrando que o ozônio é um oxidante, ele não é um antioxidante. Só que ele é um oxidante que dispara mecanismos de ações fisiológicos que ativam processos antioxidantes do nosso corpo de forma endógena. É conhecido como se fosse, por exemplo, um processo de hormese, onde a gente causa um dano transitório, e temporário que gera um processo de restauração e restabilização do nosso corpo. Então, a gente dispara ali, quando a gente está fazendo ozônio, a superoxidismutase, a glutationa peroxidase, a catalase, que são enzimas antioxidantes que vão frear o processo de oxidação celular, frear o processo de envelhecimento celular e vão reverter quadros de, por exemplo, oxidação, que é justamente a partir do nível de oxidação, a partir do nível de aumento de radicais livres, é que a gente começa a ter o processo de adoecimento. Falando nisso, o processo de adoecimento ele vem de 3 fatores. É o excesso de radicais livres, a falta de oxigenação. Nós, seres humanos, podemos ficar dias sem comer, dias sem
beber água, mas a gente não pode ficar 3 minutos sem oxigênio. O nosso corpo é oxigênio dependente, todas as funções orgânicas do nosso corpo dependem de oxigênio. Por isso que o ozônio tem essa ação tão poderosa de oxigenar os nossos tecidos e tem essa ação protetora, não só dos nossos tecidos, mas dos nossos órgãos e de todo o nosso metabolismo. Depois disso, a gente tem a ação de modular a imunidade. O que seria modular a imunidade? É a gente aumentar o sistema imune que está desacordado e diminuir o sistema imune que está muito inflamado, que está muito exacerbado. Então, a ozonioterapia tem a função, por exemplo, de ativar os nossos linfócitos T reguladores. O que os linfócitos T reguladores fazem no nosso organismo? Eles regulam a resposta imunológica, regula a resposta inflamatória, regula todas as respostas bioquímicas e fisiológicas que a nossa imunidade gera no nosso organismo, levando a um processo de apagar aquele fogo da exacerbação da inflamação, apagar o fogo ali da produção de imunidade de forma exacerbada. Então a gente modula o nosso sistema imunológico, fazendo com que diminua aquilo que está alto e que aumente aquilo que está baixo. E junto a isso a gente também desenvolve um processo de detoxificação, porque ao fazer, por exemplo, terapêuticos com ozônio, você tem um aumento do nível de macrófagos. E os macrófagos, além de desempenhar a ação de ativar os nossos linfócitos, ele também desempenha uma função ali na nossa detoxificação. Então ele tem a função de fagocitar ali toxinas, de fagocitar aquilo que é ruim para o nosso corpo, até mesmo lipídios, células de gordura, para poder eliminar essas células e fazer um processo ali de limpeza. Depois disso, a gente tem a função, por exemplo, de modular o metabolismo. O ozônio melhora o metabolismo da hemácia, melhora o metabolismo da metilação e da detoxificação, induz o metabolismo, por exemplo, ali da transformação da amônia em ureia para excreção, ajuda no metabolismo ali de absorção e oxidação ali do ácido úrico, justamente para diminuir o nível de inflamação, induz a produção hormonal, não agindo diretamente na produção hormonal, mas trazendo um terreno biológico propício para a produção de hormônio, ativa a absorção de neurotransmissores, como por exemplo serotonina, dopamina, ocitocina e vários outros neurotransmissores. Depois disso a gente tem a ação germicida. Muita gente acha que o ozônio ele sai matando tudo, mas isso não acontece. O ozônio é altamente seletivo. Ele seleciona quais são os micro-organismos que ele vai combater. Ele seleciona quais são os micro-organismos que ele vai atuar. Ele tem uma forma de seletividade por polaridade iônica. Então ele consegue selecionar quais são os micro-organismos que ele vai matar e quais são os micro-organismos que são benéficos para o nosso organismo, justamente pela separação ali da carga elétrica dessas células. E após isso a gente tem a ação anti-inflamatória e analgésica. A ação analgésica é pelo fato do ozônio cortar a nossa cortar a forma como o seu corpo entende que você está passando por um processo doloroso. E ainda apaga o fogo da inflamação sem cortar o processo ali da cascata da inflamação. Então ele corta a inflamação, mas ele induz para o próximo passo, que seria o passo de regeneração, que seria o passo de reconstituição tecidual, que seria o passo ali da gente melhorar a forma como o nosso corpo se comporta. E com tudo isso a gente traz um processo de equilíbrio, um processo de homeostase, um processo onde o nosso organismo começa a se adaptar a mecanismos e começa a modular e induzir proteínas e enzimas que vão atuar ali no processo de equilíbrio, no processo, por exemplo, de induzir fatores de crescimento, induzir a regeneração, induzir o reequilíbrio corporal. Então a ozonioterapia é uma macroterapia, é uma terapia que atua em várias vertentes diferentes e tem a ação de proteger o nosso organismo e de induzir processos biológicos e metabólicos. Por isso que a ozonioterapia não pode ser considerada um fármaco, porque ela induz processos fisiológicos, processos metabólicos. Ela não é um fármaco que vai desenvolver um papel, ela vai induzir com que o nosso próprio corpo ative células e melhore o condicionamento do nosso corpo de forma geral. Dessa forma a gente consegue ter uma terapia que vai atuar em todas as esferas, em todos os nossos tecidos, no nosso sistema nervoso central, na reconstituição de paredes intestinais, na nossa imunidade, no nosso equilíbrio hormonal, no nosso equilíbrio metabólico, e vai trazer uma grande sensação de bem-estar, uma grande sensação de melhora. E essa melhora é a melhora do terreno biológico, é a melhora do nosso
corpo, ela melhora de uma forma onde a gente vai deixar um terreno biológico propício para a saúde, propício para o crescimento de micro-organismos que causam benfeitorias ao nosso corpo e vai deixar um terreno biológico não propício para o desenvolvimento de doenças, que é justamente o que a gente faz quando a gente está modulando o metabolismo da hemácia, melhorando a forma como a nossa hemácia capta oxigênio e produz ali energia, ajudando o nosso metabolismo mitocondrial, ajudando o nosso metabolismo celular. Então a gente consegue atuar de uma forma onde a gente consegue melhorar, proteger e ajudar o nosso corpo. E é isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e é só seguir a gente tanto no nosso Instagram quanto no nosso canal no YouTube. Curta, compartilhe, manda esse vídeo para um monte de gente, para todo mundo conhecer a ozonoterapia. Até mais!